Bom dia, pessoal. Começamos agora com mais uma live aqui na Cesta Básica. Já vai entrar em alguns segundos. Já está entrando aqui. Hoje foi rapidinho aqui a nossa conexão. A Joana também está entrando. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Na Baroli. Aguardando aqui o Guzmão entrar, chegou. E aí, fala, Guzmão. Tá tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo bem. Estamos indo para a nossa 7ª Cesta Básica, né? Com a nossa primeira temporada do Evolução do Licenciamento Ambiental. Acredito que hoje seja o último episódio, né, Guzmão? Senão a gente vai ficar conhecido como o pessoal lá dos hermanos, que falam que vão parar de tocar, mas sempre continuam tocando. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. E você? Tá bem. Está vendo a minha cara bem também? Estou vendo, mas ela está... Ela... O Guzmão acabou saindo. Deixa eu chamá-lo de novo. Opa! A internet aqui não está boa, não. Ah, é? Mas você está vendo? Tá me ouvindo e me vendo? Ouvindo bem, claramente e escutando claramente. Mas não está me vendo. Estou vendo. Está vendo bem? Estou vendo também. Tudo Quantos tranquilo. dedos eu tenho? Quantos dedos eu tenho aqui? Você tem 5 dedos, né? Mas eu estou bom. enxergando 3 ou 4. Então tá ótimo. Eu não estou lhe vendo, mas vamos continuar, vamos em frente. Ah, você não está me vendo? Não sei o que está acontecendo aqui. Bom, mas aqui está tudo tranquilo. A gravação aqui que eu estou como anfitrião vai estar com você aparecendo, hein? Então, cuidado Então tá com o que bom. você faz aí. Pois Irmão, a gente, semana passada, a Cesta Básica sobre audiência pública foi muito boa, né? Muito comentada. E a gente falou de coisas importantes, você mostrou como é coordenar a audiência pública, a complexidade que é, e com a sua experiência de 109 audiências públicas, né, no seu currículo. E aí você achou que valeria a pena a gente estender um pouquinho mais para essa semana, para a gente falar sobre medidas compensatórias, né, e falar um pouquinho de um caso de audiência pública, de audiência pública em cima de algum rima. A gente podia falar do VLT, né? Que aqui no Rio de Janeiro tem um projeto dos veículos sobre trilhos. É como se fosse um bonde. A gente podia falar de 2 empreendimentos urbanos no Rio de Janeiro, que mudaram o perfil da cidade, que se não tivessem sido feitos, seria um caos, né? O transporte. É um metrô, né? Toda a linha 3, 4 do metrô, as extensões, e o VLT, que veio um pouquinho depois. Mas todos esses casos são interessantes porque eles envolveram licenciamento, EIA-RIMA, audiências públicas, envolveram também RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado. Certo. Então, e medidas compensatórias também. Medidas compensatórias. Medidas compensatórias. A medida compensatória é quando o dano ambiental provocado pelo empreendimento ele não consegue ser evitado na sua plenitude. Né? Então, não é muito bem assim. A medida compensatória é o seguinte... Como é que é, então? Isso. A medida compensatória, ela foi inventada, ela foi criada, né? E nós colocamos isso como um instrumento de controle. Mas o objetivo dela, quando foi criada, nos Estados Unidos, nos anos 60, é que aqui ela
pessoa, ou aquele cidadão que ficasse próximo ao empreendimento, que fosse causar um transtorno para ele, importante para a sociedade, mas que fosse causar um transtorno para aquele entorno, tivesse uma compensação. Por exemplo, você vai construir uma estrada próximo de um local, aquelas pessoas que estão ali vão sofrer durante a permanência daquela estrada. É um risco, né? É um barulho, é um incômodo, um movimento maior. Só que milhares de pessoas vão se beneficiar como usuários daquilo. É o caso típico do metrô, é o caso típico do VLT, né? É o caso típico de todos os empreendimentos estruturantes. Nós resolvemos conversar um pouquinho aqui hoje sobre esses EIA-RIMA, medida compensatória e audiência pública, porque eles coexistem, né? Um funciona em função do outro, se a gente pode fazer esse paralelo. E uma outra coisa interessante também, e que nós não comentamos até hoje, nas nossas lives, e pode ser objeto lá de uma outra live, é que quando foi criado o licenciamento, né, ele foi criado em 81, depois foi regulamentado em 83, depois veio a Constituição de 88, não é isso? Que entre os artigos que mencionavam o meio ambiente, você lembra quantos artigos mencionavam o meio ambiente na Constituição? Ou quantos artigos, incisos, parágrafos? Lembra? Eu sempre falo 77 e você fala que é um outro número. 73. 73, tá certo. Eu não estou vendo aqui na tela, Martim, as perguntas eu não estou vendo. Então eu estou com medo de... Não, eu estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui grande, deixa eu ver, ela está grande, é do Lima. O Lima é um perguntador. A obra da perimetral, tem a ver com a do VLT. A obra da perimetral e na área da saúde também foi muito importante. Inclusive foram encontradas construções históricas que ocasionaram até mudanças no projeto, não foi? O Lima já está sabendo o nosso roteiro, pelo jeito, porque nós vamos falar exatamente sobre isso, né, Guzmão? Mas por isso que o nome dele é Lima Ambiental, Lima Ambiente. Não é à toa, né? Nada é por acaso. Mas só que a obra da perimetral ela foi feita antes dos anos 70. Então não existia ainda essa... Mas eu acho que quando ele quis dizer a obra da perimetral, eu acho que eu estou lembrando da implosão da perimetral para poder passar o VLT. É verdade. Que ocasionou durante a obra impactos ambientais relacionados com a poluição sonora e poluição atmosférica. Talvez seja isso. Pelo menos, a gente pode ir por esse caminho. E também mexeu com patrimônio histórico, né? Que aí você presenteou a cidade com um documento importante. As pessoas passavam ali e conheciam um pouco da história do Rio de Janeiro, né? Da ocupação, do início. Mas voltando aqui, Martini, quando chegou em 88, nós tivemos a Constituição, e aí começa o licenciamento, aquela história toda. E isso ficou sendo uma obrigatoriedade das atividades efetivas e potencialmente poluidoras, né? Aí depois, continuando, quando chegou em 2006, veio lá a Resolução 01, que obriga a apresentação do estudo de impacto ambiental, né? Quando chegou em 86, quando chega em 87, vem a resolução que estabelece que os empreendimentos com EIA-RIMA teriam que se submeter a pelo menos uma audiência pública dentro do processo de licenciamento antes da emissão da LP. E vem aquele fluxo todo que nós já colocamos aqui no Instagram, até com um exercício para as pessoas definirem essas 21 etapas do EIA-RIMA. E aí, quando chega um determinado momento, nos anos 90, o que acontecia nos anos 90? As empresas tinham que ter licença ambiental. Isso na primeira parte dos anos 90. Só que elas terem ou não a licença ambiental para a empresa, ela não era... A punição por não ter uma licença ambiental era uma punição administrativa, era uma multa. E naquela ocasião, o valor da multa ambiental era muito baixo.
Quer dizer, não ter a licença ambiental não representava para o empreendedor um grande risco. Por quê? Tá. Porque a multa era baixa. O órgão ambiental tinha pouca gente para fiscalizar, né? Então, o órgão ambiental concentrava seu poder de fogo, concentrava nas atividades com maior potencial de gerar poluição. E 50 empresas, ou 40 empresas, eram responsáveis por 80% da poluição da Baía de Guanabara. Então, aquelas outras milhares de empresas, médias e menores, cujo somatório gerava uma grande carga poluidora, algumas tinham licenças, outras não. Eram 6 mil indústrias, e 50 respondiam por 80%. Então, foi uma decisão estratégica muito importante da FEMA na época, concentrar os esforços nas 50. Lógico. E depois, resolvendo nas 50, passava para as próximas 50. Assim por diante. E aí, o que aconteceu? Quando chegou nos anos 90, vem uma coisa que você é muito importante, que você faz muito bem, que vem a parte das certificações. E a certificação, o que é? É uma empresa credenciada e acreditada para isso, visitar uma atividade efetivamente poluidora e perguntar, vem cá, o que vocês têm aqui? Vocês seguem as normas, seguem as leis, vocês funcionam bem? E elas seriam, então, certificadas, e criou-se a ISO 14001, isso lá pelo meio dos anos 90. Então, um contingente significativo de indústrias, de empresas que não tinham licença porque não tinham grandes punições por não terem, elas começaram a buscar licença, porque a primeira pergunta que o certificador fazia quando chegava na empresa era o quê? O cara batia na porta lá, a pessoa, quando bate na porta, ele tem que pedir licença, não é isso? Sim. E o certificador, como você, é um cara educado, polido. Aí você bate na porta da empresa, dá licença, o cara pode entrar, dá licença, pode entrar, mas o cara não está pedindo licença para entrar, ele quer ver a licença da empresa. Tá certo. Até porque, Guzmão, a empresa, para buscar certificação ambiental, se ela não tiver licença, o processo é abortado. Olha, se você não tem licença, a gente nem continua conversando. Tchau. Corre atrás da licença norma ambiental. Nem entra. Ele nem entra. Por quê? Porque a primeira pergunta que ele fez foi negada. Né? Então, os caras falam, eu volto aqui no dia que eu tiver a licença, tiver legalizado. Tudo bem. Aí houve uma correria para as empresas. É verdade, eu não me lembrava nem mais disso, mas isso é verdade. Isso eu me lembro de muita empresa que estava acomodada e que começou a correr atrás exatamente para poder ter a certificação. Você lembrou muito bem uma situação que aconteceu na segunda metade dos anos 90. Pois é, aí o órgão ambiental passou a ter uma demanda grande de pedidos de licenciamento. Por exemplo, um terminal da Petrobras, ele não ia poder operar um navio que viesse, sei lá, da Alemanha ou de um país desenvolvido. A primeira pergunta que o cara fazia era o seguinte: o terminal tem licença? O terminal tem certificação? Como é que as pessoas vão colocar um navio para operar no terminal sem uma ISO 14001? Isso tem um derrame. Na terra deles vão dizer o quê? Mas uma responsabilidade da empresa operar num terminal sem certificação? Porque quem dá certificação é o organismo internacional que usa os mesmos critérios para qualquer país. Não? E esses critérios, o pessoal não está encontrando a live, tem que ir lá no Demartini Ambiental. Eu estou achando que está tendo algum problema hoje, Martini, que eu não estou conseguindo entrar direito, tem gente que não está entrando, tem pouca gente. Mas aqui... Depois a gente vê o que... Bom... Umas 7, 8 pessoas já me ligaram dizendo que não estão conseguindo entrar. Engraçado. Aqui está tudo normal. Bom, aí o que aconteceu? O que aconteceu, mas como fica gravado, né? Depois a gente continua. Isso, exatamente. Estamos gravando. Aí teve aquela correria para tirar a licença ambiental. E o órgão ambiental, então, teve que atender a toda essa demanda que veio.
Mas essa demanda era daquelas atividades que se interessavam em ter uma certificação até para ter acesso ao mercado externo. Né? Por exemplo, uma fábrica de móveis, se quisesse ganhar um mercado europeu, os caras tinham que querer saber lá no país de origem, vem cá, essa empresa é o quê? Ela trabalha, tem uma política ambiental, faz reciclagem, não tem trabalho escravo, a madeira de reflorestamento, isso tudo não podia nem estar na licença, mas estaria na certificação. Então, a gente vai entrar em detalhe desse assunto na próxima temporada. Esse é um assunto que a gente vai estar detalhando mais. Não, eu só passei de passagem nisso para agora emburacar em outra situação. Aí, quando chega em 98, vem a lei dos crimes ambientais. Porque essa questão da certificação foi aí no 94, 96. 96. Aí, quando veio a lei dos crimes ambientais, né, a lei 9.605 de 98, ela coloca um artigo que estabelece, o artigo 60, que estabelece que não ter licença ambiental é crime. Então, ela deu um outro tipo de responsabilidade, uma consequência por não ter licença ambiental. Não ter a licença e operar sem a legalidade passou a ser crime no Brasil. Então, até então, quer dizer, então mudou a imputabilidade na esfera penal. Quer dizer, o cara que não podia ser preso ontem, corre o risco de ser preso depois da manhã, porque a lei estabeleceu isso. Aí teve uma corrida muito maior. Para quê? Para que as empresas pudessem se legalizar, porque se chegasse lá a Delegacia do Meio Ambiente, ia só perguntar, o senhor tem licença? Se o cara falasse não, então ia ter que se explicar na delegacia. Quer dizer, além da punição administrativa pequena, que continuava pequena em 98, veio a lei dos crimes ambientais, que deu ao dano ambiental o status de crime. E quando veio em 1999, veio o decreto 3.179 e estabeleceu que uma multa ambiental podia chegar a 50 milhões. Então, esses dois eventos... 50 milhões... ficou ruim a ligação. Eu vou só repetir. 50 milhões de reais. Em 98. Não, a multa de 50 milhões veio em 99. 99. Com o decreto 3.179, que foi a parte administrativa da lei dos crimes ambientais, entendeu? Então, em 98, com a possibilidade do empreendedor responder criminalmente. Em 99, com o aumento da multa, que era pequena, o que aconteceu? Houve uma corrida para licença. Só que licença ambiental não é igual exame de vista, que você faz de manhã e pega de tarde. Você tem que passar por um processo. E essas empresas que queriam pedir a licença ambiental nem sempre estavam de acordo com todos os itens que o órgão ambiental ia exigir. Então não tinha como o órgão ambiental dar licença para quem tivesse absolutamente desajustado, concorda? Concordo. E aí, criou-se em agosto, a lei dos crimes ambientais é de fevereiro de 98. Em agosto de 98, cria-se uma medida provisória, a medida provisória número 1710, que cria o termo de ajuste de conduta. Para acabar com esse impasse, né? Para acabar com esse impasse que tinha em relação à empresa que já estava operando sem licença, estava ocorrendo em crime ambiental. Então, o que acontecia? O termo de ajuste era uma proteção que a empresa tinha. Proteção para quê? Para que ela pudesse continuar a operar e sem receber uma multa que ficou mais alta. Importante lembrar que não ter licença ambiental não era objeto de uma multa de 50 milhões, mas era objeto de uma multa muito maior do que era antes do decreto 3.179. Quer dizer, começou a preocupar os dois maiores patrimônios que o ser humano tem, a liberdade e o bolso. Quando começa a atrapalhar o bolso e a liberdade, todo mundo se mexe. Então, para viabilizar e dar um conforto para tanto o órgão ambiental como para os empreendedores, criou-se essa medida provisória do TAC, que foi a medida provisória 1710 de 98. E, na época, a medida provisória tinha que ser renovada a cada 30 dias.
E essa medida provisória estabelecia o quê? Que a empresa que não estivesse de acordo com as regras ambientais, ela faria uma auditoria, que você vai explicar na próxima série, na próxima temporada, estabelecia quais eram as não conformidades e dizia qual é o prazo para colocar um filtro mangue, um prazo para colocar uma estação de tratamento, prazo para colocar um dique de contenção, e o órgão ambiental ia acompanhando esse TAC, e quando chegasse no final, se a empresa tivesse cumprido aquilo que estabeleceu, podia ser 2 anos, 3 anos, dependendo do que, né, da complexidade do que teria que ser colocado de equipamento de controle, a empresa recebia, então, a licença de operação e ficava na legalidade, entendeu? Essa medida provisória, 1710, ela foi reeditada, ela é de 98, ela foi reeditada 36 vezes. E, em setembro de 2001, ela entrou por dentro da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, entrou como artigo 79, eu acho. Esse artigo 79 não está na versão original da Lei dos Crimes Ambientais, está na alteração que teve em setembro de 2001, quando essa medida provisória, na sua 36ª edição, foi incorporada na lei, artigo 79A. Martinho, eu estou falando tudo de cabeça, eu posso estar enganado, não? Mas as pessoas vão tendo os elementos. Não, porque minha cabeça já está muito boa, não consigo mais guardar. Elas vão ter os elementos e vão ter o Google para confirmar, mas elas certamente vai bater tudo o que você está falando. Então, o que acontece? O que acontece é que veio essa figura do TAC. Pô. Então, com a figura do TAC, aquelas pessoas que estavam desajustadas, veio o termo de ajuste de conduta, o TAC, possibilitou que elas se adequassem. O TAC, como tudo que vem na vida, Martinho, como tudo que acontece, o TAC era polêmico. Tinha uma corrente que achava que o TAC não é errado, que o TAC era uma nova LP. LP no sentido de licença para poluir. E outros entendiam, não, o TAC é uma forma, daqui a pouco está todo mundo ajustado, e assim foi feito, e deu certo, entendeu? Então, a pergunta que a gente vai na evolução, porque se já estamos aí em 2001, com a inclusão do TAC dentro da Lei dos Crimes Ambientais, o TAC, ele vem, não é um instrumento de controle, né? Não está previsto na lei da política nacional. Aí a gente começa a ficar com o quê? Com EIA-RIMA, com audiência pública, com medidas compensatórias e o TAC. Quer dizer, e vai cada vez mais a questão ambiental sempre dinâmica, criando novas ferramentas, materializando alguns instrumentos que estavam lá descansando, dormindo, parado no artigo 9º da 6938, aquele artigo que a gente apelidou de baú ambiental, é ou não é? Repare, a medida compensatória está prevista desde 81, mas a resolução final que estabeleceu os critérios é uma resolução de 2006. Ficou de 2001, ficou de 81 a 2006, sofrendo, né? Tentando ajustar, tentando arrumar, tentando tornar a medida compensatória uma ferramenta justa e útil ambientalmente. Certo. Então, como é que ficou a história? O cara pediu uma licença prévia. Se fosse ter que fazer estudo de impacto ambiental, ele ia ter que seguir aquelas 21 etapas, 21 atos vinculados que estavam mencionados lá na resolução CONAMA 01 de 86. Não é isso? Apresentar a RIMA, deixar o RIMA à disposição da sociedade, toda aquela sequência. Quando vem 1987, vem a resolução CONAMA 09 de 87 e cria as audiências públicas. Certo. E aí você vem com a audiência pública. Quando chega em 88, vem a Lei dos Crimes Ambientais, que dá ao dano ambiental o status de crime. E quando chega em 89, vem o decreto 3.179 de 99, que aumenta em muito o valor da multa. A multa chega a 50 milhões. Você sabe quanto era o valor da multa até esse decreto, Martim? Acho que era R$33 mil, não é isso? Eram 1.000 ferges. Que daria uns R$1.500. Não.
a Alferj, na época, era R$ 44. Se o cara jogasse todo o petróleo do mundo na Baía de Guanabara, a multa que ele podia receber, no máximo, eram 1.000 ferros. O ferro de R$ 44 eram 44 mil reais. 44 mil, eu achei que era 33, tá certo. Não, você estava A gente, na semana que vem, quando a gente começar a falar sobre auditoria, nós vamos levar esse assunto da Baía de Guanabara e mostrar essa diferença entre pagar uma multa de 44 e pagar uma multa de 50 milhões. O que ocasionou na época. Agora, por que acontece uma mudança em alguma situação? Por quê? Por que as pessoas estão em casa hoje? É porque veio o corona. Quer dizer, alguns eventos mudam, alteram totalmente o comportamento das pessoas em relação àquela situação. Então, quando você passou a multa de 44 mil reais para 50 milhões, mudou. As pessoas falaram, opa, o que aconteceu? Só que esse decreto 3.179, que passou a multa para 50 milhões, um decreto federal, estou falando decreto. Esse decreto foi de setembro de 1999. E aí o jornal deve ter colocado na época, lá na página 6, ou na coluna Carta dos Leitores. A multa ambiental passou pelo decreto 3.179, a máxima passou para 50 milhões de reais. E como ela não foi aplicada, ninguém deu bola. Isso foi em setembro de 99. Quando chega no dia 18 de janeiro de 2000, tem aquele acidente na Baía de Guanabara, aquele derrame na Baía de Guanabara. Sim. Do oleoduto que rompeu. E aí foi Guzmão, vamos fazer um parênteses, porque esse acidente que está muito vivo para muita gente é desconhecido por muita gente nova, porque esse acidente já tem 20 anos. Muita gente está assistindo a nossa live e tinha 5 anos na época. Esse acidente ele foi um marco da gestão ambiental no Brasil. Foram 1 milhão de litros de óleo que vazaram na Baía de Guanabara, e causou um grande transtorno nas praias, na área sensível da Bahia, nos manguezais. E isso fez com que muita coisa mudasse. Inclusive, a auditoria ambiental ela ganhou um incentivo muito grande por causa desse acidente ambiental. Então, é o equivalente ao que a gente hoje vê em relação a Brumadinho, aos acidentes recentes, é o mesmo nível de preocupação pública e crise ambiental que foi há 20 anos atrás. Exatamente. Então foi um grande acidente que o Guzmão está comentando. É verdade. A gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem sobre isso. Fala, Guzmão, continua. Só porque eu sei que muita gente hoje já não sabe mais. Eu pergunto para gente nova e as pessoas não sabem que acidente é esse. Então é por isso que tem que fazer um parênteses aí para a gente explicar. Esse dia de 18 de janeiro de 2000 foi numa terça-feira. Quer dizer, até hoje eu lembro, se alguém puder levantar aí, consultar lá o Google rapidinho, ver 18 de janeiro de 2000. Isso foi uma terça-feira. Eu me lembro que eu estava indo... Ficou famosa aquela foto do Binguá todo sujo de óleo, né? São várias fotos que tem dessa... Quer dizer, eu me lembro que nós, na época, eu trabalhava no controle da poluição acidental, dentro da FEMA ainda, e nós participamos ativamente das operações de combate. Eu me lembro que eu andei de helicóptero 3 vezes por dia durante 45 dias, avaliando a mancha, orientando as equipes. Bom, isso é uma outra história. É outra história, mas só essa ação do helicóptero. Eu era responsável pela área ambiental de uma grande indústria petroquímica no fundo da Baía de Guanabara. E eu estava na reta entre o local do acidente e o terminal que receberia o óleo. Entendi. A quantidade de helicóptero que passava, parecia que a gente estava em guerra. Era muito helicóptero. Por isso que você falou que trabalhou direto no helicóptero.
Porque você Parecia quando vai avaliar... a guerra do Iraque. Você quando avalia e orienta o combate a uma mancha de óleo, você não pode fazer de embarcação, você tem que ser de helicóptero, né, voando, e orientando qual é o posicionamento das barreiras, onde é que vai ficar, quais são as áreas que vão ter que ser protegidas, algumas áreas já estão sacrificadas. Na época, a preocupação era com a APA de Guapimirim, e na época os pescadores colaboraram muito, que eles pararam de pescar, mas ficavam lá jogando as barreiras de contenção que a Petrobras e o INEA distribuíam com eles. Então, foi um trabalho extremamente delicado, demorado, e com muita habilidade, porque um derrame de óleo, para tirar o óleo, as ações de combate têm que ser muito bem coordenadas, né? Esse assunto aí, ele foi um catalisador para o início da auditoria ambiental do Brasil, compulsória. Então, esse assunto nós vamos voltar na semana que vem, com mais detalhes. E você fez uma comparação interessante, né? Porque os últimos eventos que nós tivemos aí, significativos, meio ambiente no Brasil, foram 2 de mineração, né? E aquele derrame de petróleo no mar, que aconteceu aí no início do ano, final do ano passado, em que centenas de praias brasileiras foram contaminadas e que não houve a identificação de quem foi de quem causou o lançamento do óleo, né? Interessante isso. Porque hoje, com tanta oficialmente não foi veiculada a fonte. Né? Então, hoje a gente vê com tanta tecnologia, tantos recursos, né, de satélite, você não identificar quem lançou uma quantidade significativa de petróleo no mar, ou se foi um oleoduto que rompeu, enfim. Mas isso é um outro assunto. E continuando, o que eu queria fechar na cabeça das pessoas, esse raciocínio, é que com EIA-RIMA, com a audiência pública e a medida compensatória, e depois o TAC, o brasileiro começou a ter novas ferramentas e começou a conhecer novas situações. Então, a grande preocupação foi quando que se devia exigir medida compensatória de alguém. Vamos colocar aqui para os nossos colegas em que situação deveria ser exigida medidas compensatórias. O cara fez o EIA-RIMA, fez audiência pública, recebeu o LP, está evoluindo, não está? Mas em que momento a legislação estabelecia que deveria ser exigida a medida compensatória? Lembrando que para tudo isso tem que ter lei, tem que ter resolução, tem que ter regra. Não pode ficar largado, exige medida compensatória de um jeito, outro do outro. Por isso que a medida compensatória ela veio numa evolução de legislação. A primeira foi o quê? A primeira foi mencionada como um instrumento de controle, lá no artigo 9º da 6938. E ficou largado dentro do artigo 9º. Ficou dormindo lá no baú, esperando alguma lei, alguma resolução para materializar aquilo. Então, o Brasil não conhecia medida compensatória. A primeira legislação que veio, Martinho, foi a resolução CONAMA 10 de 87. E essa resolução 10 de 87 foi a resolução seguinte da resolução da audiência pública, que foi a 09 de 87. Essa resolução estabeleceu o seguinte, que empreendimentos que causassem danos às florestas teriam que pagar uma medida compensatória. E essa medida compensatória seria a implantação de uma estação ecológica na área. Assim que o Brasil começou a se relacionar com medida compensatória em legislação. Entendeu? Isso ficou. E aí a legislação brasileira ela é sempre feita em cima do que está definido nos diplomas legais. Né? A nossa justiça brasileira é feita em cima da legislação. Então, se na legislação falava da floresta, só valia para a floresta, até aquele momento. Perfeito. Martinho, você é demais, por isso que você é campeão. Então ficou sendo assim. É a justiça baseada na jurisdição romana, né? Na letra da lei. A chamada letra da lei. Aí o que acontece?
Isso rolou durante 9 anos, ficou assim. Aí quem fosse implantar uma plataforma de petróleo não tinha medida compensatória. Uhum. Por quê? E caso o empreendedor fosse cobrado, que tivesse medida compensatória, ele falaria simplesmente o seguinte: onde está escrito que eu preciso ter a medida compensatória? Com essa resposta, com essa pergunta, ele já saía da obrigação. Caso tivesse sido imposta por um órgão ambiental, por exemplo. Porque a medida compensatória, pela resolução 10 de 87, se limitava a atividades que causassem um dano às florestas. E a medida compensatória era a implantação de uma estação ecológica. Por isso que a legislação ambiental é riquíssima. Por isso que a gente tem que estudar sempre. Aí, Martini, isso durou 9 anos. 9 anos. 9 anos. E aí, Gusmão, só fazendo um parênteses para o nosso comercial. Parênteses para a área. A cesta básica, na verdade, é um alimento para quem tem fome de conhecimento ambiental. Então, aqui a gente está alimentando o pessoal. Pô, essa que você falou foi demais, Martini. A cesta básica é um alimento para quem quer se alimentar. Muito boa essa. Eu estou aqui, eu fiquei com a para quem tem conhecimento ambiental. Ué, você que me inspirou isso agora, falando... Eu fui inspirado no que você me comentou agora. Eu estou chateado com você, cara, sinceramente. Olha que eu nunca fiquei chateado contigo. Por quê? Porque eu estou chateado que não fui eu que pensei primeiro nessa ideia, foi você, pô. Você pensou primeiro que eu. Então, o nosso slogan a partir de agora é esse. A cesta básica é um alimento para quem tem fome de conhecimento ambiental. Perfeito, muito boa essa, muito boa. Então, Martini, o que acontece? Então, até 1996, só pagava medida compensatória quem causasse dano à floresta. Aí o cara ia botar uma estação de uma plataforma de petróleo lá na Bacia de Santos, não tinha medida compensatória. Tinha floresta ao lado da plataforma, lá no meio do oceano. Não tinha. Só se ele fosse falar da floresta do fundo do mar, daquele filme Atlântico, aquelas coisas. Então, quando vê a resolução 02 de 96, ela altera isso e amplia a obrigatoriedade de medidas compensatórias para todas aquelas atividades que tivessem que apresentar a IARIMA no seu processo de licenciamento. Entendeu? Uhum. Por isso que vem a ligação de EIA-RIMA com audiência pública e com medidas compensatórias. Porque para ter audiência pública teve que ter tido EIA-RIMA e para ter medida compensatória são aqueles empreendimentos, todos os empreendimentos que tiveram que apresentar a EIA-RIMA. E essa resolução do CONAMA 02 de 96, que não revoga a anterior, ela estabelece que em vez de ser implantado uma estação ecológica, como era lá na 10 de 87, estabelece que a medida compensatória seria, no mínimo, 0,5% do custo total do empreendimento. Custo total esse que consta do EIA-RIMA. Então, o órgão ambiental receberia, no mínimo, 0,5% do custo total do empreendimento como medida compensatória. Certo. Quer dizer, isso ficou muito vago, muito aberto, porque nada começa com 0,5%. A régua começa com 0,5%? Não, a régua começa com 0, né? Sim. Então, a mesma coisa, a cesta básica começa com você botando meio quilo de conhecimento na cesta? Não, começa desde que a gente fez a live número 1, e está tudo gravado lá no seu Instagram. Então, o que aconteceu foi que isso não ficou bem digerido pelo empresariado brasileiro, que ficava como que meio que na mão do órgão ambiental, e o órgão ambiental dizendo, não, esse empreendimento é 1%, esse é 2%, aquele é 0,7%, outra... Não tinha um critério, no mínimo 0,5%. Aí o CONAMA cria uma Câmara Técnica que fica discutindo medida compensatória para tentar acertar e fixar esses valores. Até que vem uma nova resolução, até que vem a lei do SNUC,
a lei do SNUC, que é a Lei 9985 de 2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que fala de matas, florestas, rios, que cria as unidades de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, uma legislação muito interessante, que também é uma legislação que vem materializar um instrumento de 81 que estava dormindo desde 81, que era a criação de áreas protegidas, e foi materializada com a lei do SNUC. E a lei do SNUC, de repente, do nada, cai de paraquedas na lei do SNUC, no artigo 36, menção à medida compensatória de novo. Aí revoga a 0296, revoga a 10 de 87 e diz que os empreendimentos com IARIMA teriam que pagar, no mínimo, mantenham no mínimo 0,5% de medidas compensatórias, e esse 0,5% teria que ser aplicado naqueles empreendimentos que fossem objeto de proteção integral dentro da lei do SNUC, das unidades de proteção integral. Agora, você podia cobrar 0,9%, 0,7%, 1,2%, 0,5% tinha que ir para as de proteção integral. E o excedente, 0,4%, 0,5%, poderia ir para as unidades de uso sustentável, entendeu? Com as APAs, por exemplo. Então, porque as unidades de proteção integral viviam apenas de verbas oficiais, né? E as unidades de uso sustentável não podiam cobrar ingresso das pessoas, podiam se sustentar. E aí ficou assim, mas não resolveu a questão do mínimo 0,5%. Aí o que acontece? O que acontece é que vem depois, o CONAMA continua a se mexer e cria uma resolução do CONAMA 371, de 2006. Eu acho que é de outubro de 2006. E essa resolução estabelece o quê? Olha, a partir de agora, vamos remeter para os estados a competência para criar as suas regras de compensação ambiental. E a partir de agora, o estado que não criar só pode cobrar 0,5% de compensação. E estabelece a criação da Câmara de Compensação Ambiental. Enfim, ela estabelece que os estados iriam criar as suas regras. Os estados iriam estabelecer os seus procedimentos e seus percentuais. E enquanto não fizessem isso, só poderiam cobrar 0,5% de medida compensatória. Entendeu? Bateu o martelo. E mandou para cada estado resolver a sua questão. E você tem 3 chances para adivinhar qual foi o estado pioneiro nisso. Eu acho que deve ter sido o Rio de Janeiro. E foi o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro criou, na época, ainda era 2007, em 2007, essa competência de criar legislações técnicas era da SECA, não era do CONEMA ainda. O CONEMA passou a ter essa missão em 2008. Por isso que a SECA cria, em 2007, a deliberação da SECA 4888, deliberação SECA 4888 de 2007. Foi uma das últimas deliberações da Câmara de Normatização da SECA, que depois essa Câmara de Normatização da SECA passa para o CONEMA. Quer dizer, a primeira resolução do CONEMA foi em 2008. Um decreto estadual passa isso para o CONEMA. Por isso que a gente escuta falar da deliberação da SECA, deliberação. Agora, a deliberação da SECA na área normativa foi até final de 2007. Essa foi uma das últimas. Eu me lembro que, na época, eu estava lá na SECA. Então, essa deliberação da SECA de medida compensatória estabelece que aqui no Rio de Janeiro, a variação de medida compensatória ficaria entre 0,5% e 1,1%. E criou-se dentro da estrutura da Secretaria Estadual do Ambiente, hoje chamada SEAS, criou-se a Comissão CCA, Comissão de Compensação Ambiental, que é um colegiado formado por representantes da sociedade, e esses representantes queriam discutir exatamente a aplicação das compensações, o valor da compensação. E a compensação ambiental passa a ser fixada, marcada
cravada quando da emissão da LP, da licença prévia. Então, a sequência passa a ser: pede a LP, é caso de IARIMA, elabora o IARIMA, divulga para a sociedade, recebe as contribuições, sugestões da sociedade e vem o prazo para fazer a audiência pública, realiza a audiência pública. Se tiver que realizar outra, que seria um ato discricionário do órgão ambiental, realiza outra, até a discussão com a sociedade, receber as sugestões, até a emissão da licença prévia. E nessa licença prévia, a Câmara de Compensação já fixou qual seria o percentual da medida compensatória daquele empreendimento, que varia de 0,5% a 1,1%, levando em conta os danos causados na implantação. É uma expressão até um pouquinho complicada de fazer, mas a Câmara de Compensação faz essa valoração. É de 0,5% a 1,1%, crava na LP e depois, na fase da LI, já tem que estar lá depositado esse valor. Certo. Com isso, a gente fica com EIA-RIMA, fica com audiências, fica com medidas compensatórias e vem depois lá, e já tinha o TAC, que foi consagrado com a medida provisória 1710 e 98, que é o termo de ajuste de conduta, e nesse termo de ajuste de conduta, o empreendedor vai fazer uma auditoria, como a gente vai mostrar aqui nas próximas conversas, e nessa identifica quais são os aspectos ambientais que têm que ser controlados e é fixado um prazo para a implantação de cada uma dessas melhorias. No final de 2 anos, 1 ano, 3 anos, 6 meses, dependendo da complexidade que tem que ser ajustada, a empresa, então, recebe a licença de operação. Tá certo. Então, Guzmão, a gente fez... pode continuar. Martins, você desculpa, mas eu não tô vendo nada da live. Nós estamos com 10 minutos para encerrar. Sim. Isso que eu ia falar agora. Tá certo. Então, a pergunta que eu deixei para o final, em relação a tudo isso, é o seguinte: em que momentos o empreendedor vai ter que pagar a medida compensatória? O que você acha? Vamos fazer essa pergunta para os nossos colegas. Em que momentos o empreendedor vai ter que pedir medida compensatória? Vai ter que Quando você fala momento, em qual etapa, né? Em qual etapa de todo o licenciamento? Em que situações? Em que situações? Não é em que etapa. Sim. A etapa é antes da LP, que vai ser qual situação? Mas em que situações alguém vai ter que fazer medida compensatória? O cara que pediu uma LP, que fez tudo certinho, pagou taxa, elaborou, fez a LI, pediu a LO, essa pessoa vai ter que pagar a medida compensatória? E não é um empreendimento muito significativo, vai ter que pagar a medida compensatória? Ele disse que fez tudo certo, tudo certinho, certinho. O popular Zé Certinho, aquele que fez tudo certo, vai ter que ter medida compensatória? O que você acha? Vamos ver se o pessoal responde. Enquanto tem alguém que colocou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Não, aqui ele colocou que é o Arnaldo, falou que o Guzmão é uma enciclopédia de conhecimento de legislação ambiental. Não é enciclopédia, que a gente fez isso a vida toda. Entendeu? Aí... Você vivenciou, né, Guzmão? Você fez e vivenciou isso tudo. Então tá no sangue. É que nem um operador que vai construir uma fábrica e ele vê a fábrica construindo da base. Então ele sabe cada local que a tubulação está passando, por que a válvula está em tal lugar. Ele domina aquele ambiente. Você é o nosso operador ambiental. Em 1999, teve um derrame de óleo na Avenida Brasil. Rompeu o oleoduto. Eu me lembro disso. Eu me lembro desse oleoduto que vinha que vem lá um oleoduto que vinha lá perto da onde é a cidade do Amanhã, do Museu do Amanhã. E passar pela Avenida Brasil. É uma boia, Sim. a boia número 30, que tem um oleoduto que levava, na época, o óleo para uma atividade industrial na Avenida Brasil. Furou esse e aflorou óleo na Avenida Brasil, né?
aflorou óleo. Então, todo mundo partiu para lá e nós começamos a... Quem seria o principal suspeito? Um posto de gasolina na área, né? Era em frente àquela antiga agência de carro que tinha ali grande, eu não sei se era Santo Amaro, era uma agência de carro grande. É perto daquela... Sim, sim. É perto da linha vermelha, parte vermelha, aquela estrutura vermelha da linha vermelha. Em frente a Santo Amaro, antiga. Imagina a Vila Brasil fechada. Chegamos lá 1h da tarde, fechada às 6 horas, 5 horas da tarde, o caos que ia ser. Aí nós tínhamos que descobrir quem era a pessoa, quem causou esse derrame. Os suspeitos que eram, posto de gasolina da área. E aí tinham 3 postos próximos. E pelo caimento, pelo jeito do local, a gente não tinha muito tempo para definir. Aí, imediatamente, eu tive uma ideia, peguei uma amostra, levei para o SEMPES, que o SEMPES fica ali próximo, o SEMPES sempre muito perto para a gente, o Centro de Pesquisa da Petrobras, na época com o professor José Aires, que pode estar nos ouvindo, o Aires lembra bem disso. Em 10 minutos eles falaram assim para mim, isso é petróleo. Eu falei, petróleo? Posto de gasolina não vende petróleo. Aí, resultado, nós tínhamos que saber qual era o desenho, qual era o caminho daqueles oleodutos que não tinham lugar nenhum. Foram descolar um operador, uma pessoa que trabalhou na construção daquilo há 30 anos atrás e o cara sabia a direção daqueles dutos todos. Você vê a importância disso. Pois é. Você está falando por causa do que eu falei da linha para onde passa. Exatamente. Ele vivenciou aquilo. O cara diz que eu sei tudo. Não, eu não sei tudo. A gente trabalha com isso e grava. Vai num pagode. Um cara vai cantar 60 samba de escola de samba, não vai? Isso. Porque ele faz isso. Guzmão, a gente tem 5 minutos. Só para poder ajudar na resposta que você fez, quando tem um efeito negativo que não pode ser eliminado, reduzido, então ele tem que ser compensado. Através da medida compensatória. Mas em que situações o órgão ambiental pode exigir medida compensatória de um empreendedor? São 3 situações. 3. Então vamos lá, das 3 agora logo. Tudo na vida tem o antes, o durante e o depois. Tudo na vida tem essas 3 fases, não é? Tudo na vida tem o antes, o durante e o depois. E o dano ambiental também pode ser causado antes, durante e depois do empreendimento. Empreendimento na cabeça da pessoa, você tem certeza que ele vai causar um dano no futuro, não é? Então, as medidas compensatórias podem ser causadas por 3 situações. Você, quando pega um ônibus, você paga antes ou depois? Pago antes. Quando você pega eu demorei para falar e responder, porque eu não ando muito de ônibus mais. Mas... Eu ando. Eu sou ambientalista de raiz. Vem cá, você também. Você paga o ônibus antes ou depois? Pago antes. E o Uber? Pago depois. Quando você come no restaurante, você paga antes ou depois? Pago... Depende. Tem restaurante que eu pago antes, tem restaurante que eu pago depois. Não, restaurante antigo. Você paga pago depois, normalmente. Pago depois Eu pago depois de servir o prato, pesar o prato. E depois E no Bob's? Bob's eu pago antes quando eu vejo o que eu quero no cardápio. Então, algumas coisas são antes e depois. Por exemplo, exigir medida compensatória antes é durante a análise de meia-rima. Não teve o dano ainda, mas a lei diz que se tem meia-rima, tem medida compensatória. E medida compensatória depois é dentro de um TAC, porque o empreendedor já está causando aquele dano há algum tempo e quando fez o TAC, ele teve que embutir uma medida compensatória para resgatar um dano que ele causou no passado. Perfeito. Trabalhar sem LO teria que ter essa compensação, né? Dentro do TAC. Operar sem LO. Então, agora, alguém vai perguntar, e durante? Antes, não é rima. Depois, no TAC. E durante? Durante, quando acontece uma situação atípica, como foi o derrame da Baía de Guanabara. Que apesar da Petrobras ter licença ambiental estar legalizada, ela teve que compensar aquilo com outras... teve que compensar aquele dano causado para as pessoas usuárias da Baía de Guanabara. Então é isso que a gente hoje... Falta quanto tempo, Martinho? Guzmão, faltam 2 minutos para as despedidas finais, porque geralmente a gente é cortado pelo Instagram sumariamente. Hoje a gente vai conseguir fazer uma despedida
Mas eu sou formal. habituado a esse negócio de cortar de repente. Eu tenho um trauma disso, que quando eu tinha minha namorada, né, quando eu namorava a Sandra, quando batia 10 horas, o meu sogro fechava a luz e mandava eu sair. Todo dia que eu estava namorando. Então, negócio de cortar bruscamente, eu já estou vacinado. Agora, a questão importante é a seguinte: nós não falamos hoje da questão do EIA-RIMA do metrô, né, e do estudo de impacto ambiental bem lá do VLT, que eram empreendimentos urbanos, que envolveram audiências públicas. Tá certo. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente não ser enquadrado como Los Hermanos, que prometem que vão parar, mas não param nunca, vamos voltar numa live especial, depois da nossa segunda temporada de auditoria ambiental. O que você acha? Eu acho que, a não ser que aconteça algum evento significativo durante a semana, a gente podia começar na outra semana a falar de auditoria ambiental. Uma nova temporada, que pode ter uns 4 episódios no mínimo, né? Mas a partir da semana que vem que você está falando? Sim. Começar a auditoria ambiental, ou então a gente decide. Bota em votação. Não, eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Essa temporada já está se estendendo muito, a nossa temporada primeira. Vamos começar uma segunda temporada de auditoria ambiental e depois a gente volta com um estudo de caso do VLT e do metrô. Tá, eu acho que a gente podia deixar o usuário da cesta básica, que é o alimento do conhecimento, eles podem dar suas sugestões. Se ligar para 0800 400 400, no sentido de que quer mais uma de licenciamento. Se ligar para 0800 400 401, é porque ele quer começar o de auditoria. Aí no meio da semana a gente decide. O que você acha? Pode ser também. E pode acontecer algum evento excepcional, extraordinário durante a semana que justifique que a gente faça uma live fora do programa. Uma especial, né? Alguma coisa que aconteça. Eu não sei, está acontecendo tanta coisa todo dia, não? Inclusive aquilo que eu falei contigo do nosso programa de rádio que eu estou resgatando, né? Programa de rádio, mas aquele foi muito tempo, Martini. Não, mas esse programa de rádio está super atual. Por quê? Porque a gente fez um programa de rádio em que o tema era o mercado de trabalho da área ambiental. Tem coisa mais atual do que isso para quem a gente está ouvindo? Que ano foi isso? A gente fez esse programa de rádio em 2005. Martinho, eu tenho que falar uma coisa rápida. Vai ter uma live do Maurício Couto, sobre licenciamento, sobre audiência pública com eletrônicas. Vai ser muito interessante. Você vai participar também? Não. É o Maurício que vai participar. O Maurício sabe tudo. É dia 23 de julho, às 16h30. Isso é imperdível. O canal canal não sei qual é não, mas eu deixei você bota no seu perfil no Instagram. Eu já coloquei. Então isso é importante, ó. Isso tem link total com o que a gente conversou aqui nessas 2 últimas lives de audiência pública, porque é o novo ingrediente da audiência pública, né? A parte da audiência pública virtual. E a resolução que tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Então, isso deve estar sendo conversado lá nesse encontro que vai ter, que o Guzmão está deixando lá na live escrito. É a resolução CONEMA 89 agora, de abril, 89 de 2020. E o Mauricinho que definiu... vai participar. Vai ter gente do Ministério Público, gente da OAB, consultores, enfim... E o Mauricinho vai comandar isso, porque alguma audiência pública já teve eletrônica, e aquilo que nós falamos na semana passada. Quando o empreendimento envolve populações tradicionais, não pode realizar audiência pública por meio eletrônico. E a tendência, que eu acredito que o Mauricinho vai conversar, é, depois da pandemia, ter os 2 tipos de audiência pública, não é? Sim. E hoje, aquele nosso programa de rádio de 2005, que falava de mercado de trabalho na área ambiental, a gente pode fazer uma comparação em relação ao mercado ambiental, na área ambiental pós-pandemia. Vamos fazer isso. Esse vai ser,
Eu estou passando a mídia, da mídia de rádio para a mídia para a gente usar aqui no Instagram. Acredito que a gente já consiga fazer essa live especial, que vai ser muito legal. Daqui a uma